Aqui estamos para a nossa leitura de hoje do livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje vamos tratar sobre hipnotismo vulgar. No exame dos sucessos devidos ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo vulgar. Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio, e para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar, para persistir em alguém, reclama dos outros obediência e respeito. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, a evidenciar-se, muita vez, em espetáculos públicos menos edificantes. Faço aqui um parênteses, isso não acontece mais. Isso era uma prática antiga, meados do século passado, em que isso era um espetáculo. Não é mais assim. O operador pede silêncio e, para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber-lhe a influenciação, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. Anotamos aqui a operação inicial do circuito fechado, exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador passa a absorver-lhe os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações, da televisão, desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida. Começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum e ficam habilitadas a plasmar as formas, pensamentos que lhes sejam sugeridas, formas essas que são estruturadas pelo movimento e a ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Graus de passividade. Induzido pelo impacto de comandos do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um, oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que lhes responderão aos apelos. Cada instrumento, nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose vulgar, alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isso é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado, em condições anômalas, certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que se sujeitam, substancializando, na conduta que lhes é imposta, os quadros que lhes apresentem. Nos 2 segundos, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que, não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhes às ordenações. Ideia tipo e reflexos individuais.
Na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela jovialidade com que se manifestam. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos em ação a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Expedirão todos eles para logo ondas mentais características, associando-as às imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que as geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivesse em pleno inverno. Cada um, entretanto, procederá no vai e vem das oscilações de maneira diversa. Aqui um deles abotoará fortemente o casaco, ali outro se encolherá, vergando a cabeça para a frente, acolá outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com o que imagina, e além ainda, outros tremerão impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo, contudo, as mentes por eles impressionadas responderam em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmas. Aula de violino. Na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá os mesmos passivos em sono provocado que se encontram numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiarem ao violino. A mente de cada um despenderá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma-pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, tê-la-ão plasmado com tanto realismo quanto lhe seja possível. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão atitude concetânea, com o estudo mentalizado, conjugando movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista, enquanto os adventícios da música exibirão gestos grotescos, manobrando a forma-pensamento mencionada quais se fossem crianças, injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os sujeitos governados demonstrarão certo grau de passividade, da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo. Numerosas posições se evidenciam. Hipnose e telementação. Em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade com o deslocamento de centros sensoriais. Ainda aí, porém, o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete. Nessa condição, este ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe incuta. O hipnotizador escolherá, de preferência, uma figura popular, um cantor, um literato ou um regente de orquestra que esteja no âmbito de conhecimento do passivo em ação e incliná-lo-á a sentir-se como sendo a pessoa lembrada. Imediatamente, o sujeito estampará no próprio fluxo de energia mental a figura do artista, do escritor, do maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Tomará a pena, erguerá a voz ou empunhará a forma-pensamento de uma batuta por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente para substanciar a sugestão recebida. Entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia, ou escritor sem projeção, ou algum cantor obscuro, conhecido apenas dele, não será tão fácil ao passivo atender-lhe às ordens, por falta de recursos imaginativos a serem apostos por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada entre ambos. Sugestão e afinidade. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao subjeto, com pleno êxito, essa ou aquela incumbência de momentos de somenos importância para ser executada após o desperte do sono provocado,
seja oferecer um lápis ou um copo d'água a certa pessoa, sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo em seu movimento de refluxo, incorporando-se-lhe automaticamente ao centro de atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, porquanto nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Como vimos aqui, esses exercícios, esses exemplos práticos, eu volto a lembrar a todos os casos anteriores dos livros de André Luiz, em que pessoas estavam em processo de obsessão por induções hipnóticas de outros espíritos. Não é verdade? Porque isso era possível, acabamos de ver, porque havia afinidade nas atitudes do hipnotizador e do hipnotizado. Ele recebia as ordens mentais e as seguia, porque ele tinha aquela tendência. Não é verdade? Existe a afinidade. Então precisamos estar sempre atentos a que tipo mental nós estamos afinizados? Nós estamos afinizados no bem? Nós queremos o bem uns dos outros? Ou nós temos tendências a odiar alguns, a ser antipáticos a outros, a desejar que este ou aquele sofra este ou aquela situação? Tudo isso faz com que a gente atraia esse tipo de espírito que também pensa dessa forma e estaremos então sujeitos a esse tipo de espírito. Não é verdade? Então, meus amigos, a vacina é simples, é disciplina nos nossos pensamentos, é rigor, é ter sempre em mente que precisamos o bem pensar, certo? Pode não ser fácil para a maioria, mas tudo é treino nessa vida. Partamos para o nosso autoaperfeiçoamento. Foi um prazer estar com todos e eu os aguardo no próximo capítulo.